É com latido de cachorro e tudo que a gente grava mais uma introdução aqui do podcast Telefonemas. A edição de hoje foi com o Bruno Capelas, jornalista lá do Estadão. Ele cobre tecnologia, cultura digital e videogames pro Link. E ele ligou pra gente pra contar de tudo que ele viu lá na E3, a maior feira, a feira mais importante de videogames do mundo. O Bruno foi pra Los Angeles, ele já tinha cobrido a E3 algumas vezes à distância, né, aqui do Brasil. Pela primeira vez ele foi pra Los Angeles, viu a feira de perto, pôde acompanhar as conferências de perto, ficar perto lá do Miyamoto, conversar com alguns desenvolvedores, e mais do que isso, jogar alguns jogos em primeira mão, como FIFA, como o Smash, como o Assassin's novo, uma série de jogos. Ele listou tudo pra gente. Ele também viu o gameplay, aquele gameplay de 50 minutos de Cyberpunk, que pouca gente viu, que animou muita gente, porque parece que é impressionante, parece que levaram toda a grandeza do The Witcher 3 para um outro patamar, um gameplay que empolgou muita gente. O Bruno viu e conta todas essas as sensações que ele teve vendo esse gameplay, que parece que foi espetacular. E além disso, ele também conta da experiência de cobrir de perto, quais são as diferenças, qual que é o clima de Los Angeles, como a cidade funciona, o que ele sentiu lá, porque foi também a primeira vez que ele foi pra cidade. Se você chegou aqui e não sabe nada de videogames, não sabe a importância da E3, a gente também fez uma introduçãozinha pra explicar por que as coisas, várias coisas relevantes na história da indústria de videogames acontecem lá, como que ela foi criada, né? Por que ela existe? Tem uma construçãozinha aí que a gente fez, certo? E como aquele aviso de sempre, tá ouvindo no YouTube, a gente no YouTube, chegou a gente pelo iTunes ou pelo Spreaker, eu peço com carinho que você compartilhe a gente, peço que você compartilhe o nosso podcast, compartilhe a entrevista, se você gostou, não gostou, comenta com a gente lá no Twitter. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, com vocês, Bruno Capelas. Explica pra gente o que é E3, pra quem chegou agora, não sabe o que é E3. É o evento mais importante de games que existe? Para quem chegou agora, E3 é uma sigla para Electronic Entertainment Expo, esse inglês aprendido em muitas aulas de cultura inglesa. E é uma feira de games realizada desde 95, quase sempre em Los Angeles. E é onde a indústria dos games faz os seus maiores anúncios. Antes da E3 existir, a indústria dos games, ou o que a gente pode chamar de indústria dos games, fazia os anúncios em eventos de tecnologia, em eventos de eletroeletrônicos, até uma coisa meio utilidades domésticas. Que rolava, por exemplo, a CES, né, que é um evento tradicional de tecnologia, ou outros eventos menores. Ali a gente está falando das empresas como Nintendo e Sega. Em 95 é justamente quando aparece um terceiro player nesse mercado, com força, que é a Sony. Você tinha outros players, né? Você tinha Atari ainda, você tinha Jaguar, você tinha Commodore, um monte de players menores, mas importantes mesmo era o Nintendo e Sega. E a E3 nasce justamente da vontade dessa turma, Nintendo e Sega, junto com a Sony, que estava começando a aparecer, em fazer um evento próprio para os games e não ficar dividindo espaço com geladeiras e televisões e tocadores de videocassete. E aí eles fazem esse evento em Los Angeles. A primeira edição é muito sensacional, porque ela tem um dos grandes momentos da história dos videogames, que é a Nintendo estava para lançar, ou pelo menos para dar detalhes, do 64, que ia ser o sucessor do Super Nintendo. A Sega estava lá para falar do Saturn, que ia ser o sucessor do Mega Drive, ou Genesis, como eles chamam nos Estados Unidos. E a Sony ia anunciar o PlayStation. Aí um dia teve a conferência da Nintendo. A Nintendo foi lá, falou um monte de coisa. A Sega fez a mesma coisa com o Saturn e falou, vai custar $399. Aí o Steve Race, que é o presidente, que era um dos caras principais da Sega e tinha ido pra Sony, ele fez um discurso que ele chegou e falou 299. Ele foi embora, né? Ele foi embora. É uma história maravilhosa, porque ele falou a única coisa que as pessoas realmente se importaram na época, o preço. Como o PlayStation era $100 mais barato, o PlayStation foi quem ganhou aquela geração em cima de Nintendo 64 e Sega Saturn. E desde então a E3 é esse palco para os grandes anúncios dos jogos. É um evento que até o ano passado até o ano retrasado, desculpa, era só para a indústria. O que isso significa? Que os jornalistas vão lá, os caras que trabalham nessas empresas, né? Então, assim, as produtoras, os desenvolvedores de jogos e o varejo. Porque o varejo quer saber quais são as novidades para poder fazer encomenda até o final do ano. Então, assim, o cara lá da Target, o cara do Walmart, o cara da Amazon, esses caras vão para jogar os jogos e saber, putz, isso aqui vai ter um potencial de vendas, isso aqui não vai. Quantas 10, 20, 30 mil peças a gente vai comprar antecipadamente para poder Nunca tinha vender pensado nesse lado, Natal. é verdade. É um lado muito importante da E3. Na verdade, é para isso que a E3 existe.
para o varejo. Ela foi criada para isso, para ser um espaço em que o varejista vai lá e reservar a compra. Hoje, claro, isso mudou muito, mas ainda tem essa característica. Então, assim, é muito engraçado o ambiente D3, porque você anda, você vê claramente os caras que são desenvolvedores e jornalistas, que estão andando de camiseta e, no máximo, uma calça jeans, e os caras que são os caras do varejo, que estão de camisa social, eles fazendo estão de terno, negócios. e é muito engraçado. Fazendo negócios, trocando cartões, é muito engraçado. E eles testam os jogos da mesma forma que a gente testa e que tem público hoje na feira e que o público testa. E ele tem uma experiência muito engraçada que esses caras normalmente não são bons jogadores, e eu também não sou bom jogador. E aí eu fui testar o novo Call of Duty, né? A última coisa que eu testei na feira esse ano. E aí o Call of Duty, normalmente você senta que nem esquema na BGS. São 5, você senta com outros caras, são 5 contra 5, ou 6 contra 6, depende do que é o mapa. E você joga. E logo de antemão, quando eu olhei para os caras que estavam sentados do meu lado e para os caras do outro lado, eu falei, vou perder. Porque do outro lado só tinha gente de camiseta. E do meu lado só tinha cara de camisa e terno. Aí eu olhei e falei, a gente vai tomar uma piaba nessa partida aqui. Dito e feito, tomando uma piada. Achei que você ia contar uma grande virada de superação, não. Não ia ter. Não, aqui não é filme do Will Smith, cara. Desculpa. Mas a E3 é isso, é esse grande evento que mostram as tendências, tanto de jogos como de consoles, como de acessórios e tal. É um evento muito bacana, porque é isso, ele mostra o que vai ser o futuro dos games. Ainda que nos últimos anos tenha rolado um movimento de algumas empresas de não querer participar. Rolou um certo esvaziamento, né? A EA, que é a empresa do FIFA, já está há 3 anos fora da E3 oficialmente, ainda que faz um evento paralelo em Los Angeles também, o que é meio bizarro. A Nintendo passou alguns anos sem participar, Voltou, esse né? ano veio com força total. Não é sempre que todas as empresas estão. E tem sempre a grande ausência na E3, né, que é talvez o maior jogo, o jogo que a gente mais espera para o final do ano, que é a Rockstar, né, que faz Red Dead Redemption 2. Rockstar nunca vai para E3, né, assim. Em 2013, legal, vai ter Xbox One, vai ter PlayStation 4, né, foi o ano que eles anunciaram os consoles. Mas ninguém sabia nada de GTA V, porque GTA V, que ia sair no final do ano, não estava na E3. A mesma coisa este ano. Ninguém sabe como é Red Dead Redemption direito, porque Red Dead Redemption 2, né, desculpa, não estava na E3. Então, assim, o jogo que periga ser o jogo do ano não estava na E3. É uma coisa que fala assim, perde um pouco a força a E3? Perde. Mas ainda assim é um evento... Porque é o evento, como você comentou, dessa primeira edição que você destacou, né, do preço, é um evento que geralmente marca algumas viradas de jogo, né? Então, tipo, a liderança da Sony por vários anos, aí a virada com o Xbox 360, aí a retomada com o PlayStation 4, é sempre um evento que marca pontos. Então... É um evento que marca. E é um evento que marca muito porque, assim, ele molda a cabeça. Então, assim, esse discurso de Steve Race em 95, ele moldou a cabeça daquela geração. O 360, que foi um console muito bem feito pela Microsoft, moldou a cabeça da geração. E, na verdade, eu nem diria que é tanto a virada do PlayStation 4, mas é o discurso errado que a Microsoft adota ao lançar o Xbox One em 2013 como uma central de entretenimento e falar que você não ia poder vender o jogo físico, que todos os jogos iam ter que funcionar conectados à internet, o que acabou sendo quase uma realidade hoje, mas ainda assim tem muita coisa que funciona offline. Isso prejudicou muito a Microsoft na saída, mesmo que ela tenha cancelado todas as bobagens que ela disse que ia fazer na E3, ela não fez mais. Só que ela se deu muito mal, porque o cara ouviu o que aconteceu na E3 e já programou, não gostei, vou comprar um todo PlayStation 4. Todo mundo começou a bater nela, né? E de saída, PlayStation 4 já começou vendendo melhor na geração. E a história dessa geração que a gente tem hoje é que o PlayStation 4 vende muito, mas muito mais. E aí chegamos em 2018. Você tá lá, não foi sua primeira E3, mas sua primeira E3 lá em Los Angeles, né? Conta disso, pra gente chegar na história da 2018. Você quer que eu conte a minha história até chegar? Vai, um rápido resumo de E3, das suas E3. Das minhas E3. Cara, essa é a minha quinta E3, 2014, 2015, 2016. Minha quinta E3 em diferentes lugares e é a primeira vez que eu cobri lá. E é legal porque agora eu consigo ter uma visão muito diferente de cobertura. Eu comecei a cobrir games no Estadão em 2013 e foi muito por acaso, assim. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu não jogava, eu não era
gamer, ou eu não tinha videogame em Sim. casa praticamente. O primeiro videogame que chegou na minha casa foi um Xbox 360 que a gente deu de aniversário pra minha irmã no mesmo mês que eu entrei no Estadão. E isso foi em final de 2013. E aí eu cheguei no Estadão, tava lá tentando me encontrar, equipe de tecnologia. Eu sempre fui um cara que gosto muito de cultura, sempre quis trabalhar com cultura. E o Camilo Rocha, que era meu editor, olhou pra mim e falou: tem esse jogo novo aí, esse tal de GTA. Faz uma matéria aí, parece que vai ser grande esse negócio. E você é jovem, Você entende então dessas você coisas vai aí. cobrir games. A gente nunca teve ninguém que cobria games, cobre aí. E eu meio que assim, eu não vou dizer que eu nunca fui gamer, mas eu tive coisas muito específicas. Eu joguei Civilization muito tempo quando moleque. Eu jogava FIFA e Winning Eleven na casa de amigo. Tive uma fase de jogar coisas da Nintendo, então Mario Party e Mario Kart, essas coisas eu joguei bastante quando eu era moleque, sempre de segundo controle, né? E joguei muita coisa no computador, então SimCity, The Sims, eu tinha uma coisa de jogar no computador. Meu pai nunca quis me dar um videogame porque ele falava que tudo que eu tinha no videogame eu tinha no computador, só que melhor, e o computador fazia outras coisas, tipo ajudar a estudar. Então eu nunca tive um videogame. E aí eu comecei a cobrir, e me envolvi, porque eu falei, é um jeito de cobrir coisas de cultura dentro do mundo da tecnologia, então me achei ali. Minha primeira E3 foi em 2014, eu passei um tempão enchendo o saco, gente, vamos pra E3, falando lá no jornal e tal. Só que eu era estagiário e eu não podia ir. E aí, eu tava até lembrando essa história outro dia, que eu era estagiário e eu não podia ir, porque eu não podia sair do país pelo jornal. Aí conseguiram para um outro repórter. Na véspera da viagem, um outro repórter descobriu que ele tava com o visto vencido e ele não conseguiu ir. E aí a gente cobriu o E3 da redação. E aí aquela coisa, acompanhar a conferência ao vivo, bater texto logo depois da conferência, fazer galeria de jogo, dar as notinhas dos jogos que não apareceram nas conferências, e tentar entender o que é aquele mercado, o que está acontecendo. Isso foi uma coisa. Aí final de 2014 eu me formei, né, na faculdade, não tinha vaga para ficar no Estadão, eu acabei ficando um tempo em casa, depois fui parar no IGN, que é um site de games bem especializado aqui do Brasil, a versão brasileira de um site americano. E eu fiz parte da equipe que começou o site aqui no Brasil, junto com o Pablo Miyazawa, que foi editor da Rolling Stone. Pablo, dá uma entrevista pro Telefonemas que você tem muita história para contar. E foi muito legal, uma experiência muito legal, porque primeiro começar um projeto do zero. Então, mesmo que eu era ali soldado raso, deu pra pensar várias coisas legais e colocar um pouco também de mim ali no projeto. E hoje eu acho o GN bastante diferente daquele GN que a gente pensou no começo. Outras questões. E aquela E3 foi uma E3 muito marcante porque foi uma E3 de virada, que ali eu olhei e falei, o IGN foi esse período assim que eu me especializei enquanto repórter de games. Porque até então eu cobria pro Estadão, me cobria com uma coisa meio mais tranquila, assim, cobrir para o Estadão é legal porque eu posso hoje fazer a minha seleção, mas no IGN não, você tem que cobrir tudo, de todos os jeitos. Então todos os jogos são interessantes, não tem jogo que não é interessante. E foi legal porque o Pablo e o Gustavo Petró, que era o editor, os dois editores, foram para Los Angeles. Então eu fiquei em São Paulo, junto com o Marcos Oliveira, meio que cuidando da redação, cuidando da lojinha. Então a gente foi o editor do site enquanto eles estavam lá. Então a gente que cobriu as conferências, foi uma semana infernal, assim, de trabalhar do meio-dia às 2 da manhã, do meio-dia às 3 da manhã, coisas assim. Eu ainda entrevistei o Adam Sandler no meio dessa semana, foi uma coisa muito louca. Mas foi um trabalho muito legal. Você entrevistou ele pessoalmente? No meio da E3. No meio da E3, a gente fez uma teleconferência com ele, coletiva, e ele elogiou a minha barba, porque ele tava gravando aquele Pixels, né, que é um filme de videogames, então por isso a gente foi convidado. Nunca vi. Cara, o filme é mais ou menos, mas a história da barba é legal. Isso é maravilhoso, essa história é maravilhosa. Ele falou assim, ele antes de responder minha pergunta, ele falou, você tem uma barba que parece boa de beijar. Mano, nossa ideia. E aí foi muito legal porque foi isso, foi uma cobertura muito intensa, era muito texto, era muita coisa. Cobertura de conferência, eram 4 pessoas, cada uma fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Tinha um no Twitter, um no ao vivo, um catando, tipo, putz, anunciou esse jogo, que jogo é esse aqui? Batendo nota de 3 parágrafos, com foto e tal, entra no site. E a gente deu conta, em 4 ou 5 pessoas. Naquela época a live já era algo? Vocês tinham que fazer coisa? Fazer assim? Live no... Essa coisa de transmitir, não. Não, ainda não tinha as lives. Ainda não tinham as lives.
Que é uma coisa totalmente diferente. Não tinha. Menos mal. A gente tinha. Não tinha as lives. A gente fazia ao vivo no Twitter, né? Live blog no Twitter, e fazia a cobertura pro site. Mas era muito puxado, porque assim, ritmo de conferência, um trailer a cada 2, 3 minutos. Então, você consegue bater uma nota a cada 2. Você tem que bater uma nota a cada 5, 6. Então, você precisa de 2 pessoas para dar conta do ritmo. É muito puxado. Aí em 2016 eu já tinha voltado pro Estadão. Foi uma E3 mais tranquila. 2017 também no Estadão. No Estadão, ao contrário do Engenheiro, no Estadão eu sempre cobri meio sozinho. Então era eu, final de semana, indo pro plantão, catar a conferência da EA, catar a conferência da Microsoft. E ficava lá, sozinho, tipo, fazendo galerias e fazendo ao vivo. E dando seu recorte, 2017. Né? Dando meu recorte, assim, e tentando fazer uma coisa que é muito difícil pra mim, e até hoje eu bato cabeça, que é como escrever um texto de games para o leitor do Estadão, mas que um leitor dos games também vai conseguir ler e tirar alguma coisa pra ele. Então, assim, é muito complicado, porque o leitor do Estadão não sabe o que é um FPS, né? Não sabe o que é um RPG, não sabe o que é um MOBA. Então eu tenho que explicar todas essas coisas, mas ao mesmo tempo é muito legal. Porque dá pra pirar, então assim. Eu não preciso ficar prestando atenção necessariamente em todo o Call of Duty, porque, quase todos são iguais. Mas eu posso trazer a matéria sobre o jogo independente brasileiro esquisitinho, que eu adorei e que tem um potencial, uma ideia de jogabilidade fodida. Então assim, eu posso contar histórias. Isso é muito legal. E cobrir no Estadão era isso, cobrir na redação, fazendo conferência ao vivo. Teve um ano que foi muito legal que eu inventei de fazer umas lives comentando as conferências. Tipo, 2 horas depois da conferência eu entrava sozinho no ar, tipo, domingo 10 horas da noite, não tem nada fazendo plantão, acabou a conferência da Microsoft. Vou fazer uma live. E fiquei tipo 50 minutos e deu muita repercussão, as pessoas realmente perguntando coisas ali, foi muito massa, foi uma piração. E foi uma E3 muito louca. Essa foi a E3 do ano passado. Foi uma E3 muito louca porque eu pirei nessa coisa das lives. E aí, depois de muito tentar, eu falei, finalmente vamos conseguir ir para Los Angeles. E é muito diferente, porque assim, e imagino que seja ainda mais diferente quando você vai para um especializado, porque eu era uma equipe sozinha. Então, eu tinha que cobrir as conferências em loco. E cobrir conferência no lugar da conferência é muito mais difícil do que cobrir na redação. Porque na redação você tá com um live streaming num canto, você abre o bloco de notas do outro. Você tá ali, tipo, tranquilo, você tem um ambiente controlado. Na conferência ao vivo não tem, porque você não sabe se você vai ter Wi-Fi, sempre vai ter alguém esbarrando no teu notebook, você, às vezes, não vai ouvir direito o inglês que o cara falou, ou você tá muito preocupado batendo num negócio que acabou de acontecer e você perde um detalhe seguinte. É muito, muito puxado, mas foi bacana. E a grande graça que é você tá lá e ver alguns momentos acontecendo. Então, assim, na conferência da Ubisoft entra o Shigeru Miyamoto, o cara que criou o Mario, pra falar do jogo, o negocinho lá do jogo da Ubisoft. Entrou o Miyamoto, foi lindo, assim, eu olhei e falei, cara, tô emocionado só de estar no teatro que é o Miyamoto, imagina se eu estivesse apertando a mão do cara, ou você realmente ir pro chão de feira e testar os jogos novos. Então assim, os principais jogos que saem até o final do ano, eu testei praticamente tudo, tirando Red Dead e tirando Fallout 76, que eu não joguei, o resto meio que eu testei tudo. Super Smash Bros, testei, Call of Duty, testei. Esse é o mais legal, né? Isso é o mais legal, assim. Você pode ter um teste curto, às vezes é, sei lá, 15 minutos, 20 minutos que você passou ali com o jogo. Mas você já tem uma boa impressão de como é o jogo. E isso foi o argumento que eu usei pra poder ir pra E3 esse ano. Eu falei, cara, não é uma feira que a cobertura fica só na feira, mas é uma cobertura que eu trago material para o ano inteiro. Então, se você que está me ouvindo e acompanha o Estadão, relaxa que tem muita coisa de E3 para sair ainda, não foi só isso não. E o mais legal que é, você tá lá na feira andando e de repente você acha um pavilhão de jogo indie e você descobre umas coisas diferentes, bizarras e muito malucas e uns jogos muito legais. Eu tô viciadíssimo num jogo que eu descobri lá, que é um jogo narrativo super curto que chama From Ivan. Mas depois a gente fala a gente vai chegar no seu top 10 ainda. A gente fala dos destaques depois. Mas a história da Z3 que eu cobri é essa, assim. Cobri já em redação, tanto em especializado como no Estadão. E cobri lá agora pelo Estadão. Imagino como deve ser cobrir por um especializado, porque tem a pressão de tudo ser mais importante, não tem que cobrir as conferências, porque sempre vai ter alguém na base, mas ao mesmo tempo, essa parte de testes, de trecho, você tem que mandar muita coisa. Eu não mandei muita coisa, porque eu nem tinha como e nem interessava tanto. Mas é uma feira corridíssima, assim. Mas é legal, né? Você falou assim, talvez a cobertura não seja ainda como é um homem sozinho ali, você não vai mandar tudo de uma vez, mas você vai acumular uma bagagem pra, tipo, quando você for escrever sobre Smash daqui tantos meses,
Eu joguei já, então você já sabe Sim. tudo, né? Sim, sim. Não é nem saber tudo, mas assim, você já tem uma vantagem para o cara que não tem Sim. nada. Ou você tem uma vantagem de você poder falar com alguma propriedade. Ah, não, o jogo não é só esse vídeo aí, não. O jogo é realmente mais legal. Ou o jogo não é esse vídeo, não. O jogo é menos legal que o vídeo. Tipo, o jogo é meio igual o Então, anterior. Tô pensando aqui em vários isso eu jogos que são posso assim. comprovar, porque, tipo, eu fui ler seus textos agora e foi muito legal. Tipo, eu vi a conferência lá da Ubisoft numa live, os caras comentando Assassin's Creed, mas, tipo, pelo seu texto eu já tive uma impressão de quem jogou. Eu fiquei mais Sim, sim. curioso pelo jogo pelo seu texto do que pelo que eu vi, tipo, gameplay e tal, porque você jogou de fato a coisa. Sim, eu acho que essa é um pouco a graça do jornalismo de games, assim. Eu discuto muito a que serve um jornalismo de games e a que serve muito jornalismo de games muito noticioso. Porque eu acho que assim, as informações básicas o cara normalmente encontra no Sim. Google, né? Tipo, se você digitar o nome do jogo, qualquer nome de jogo, vem aquela barrinha da Wikipédia. Quem fez o jogo, qual é o nome da produtora, quando sai para que plataformas. Já tem umas fotinhas ali até. Então, assim, o básico o Google te dá. Você precisa As trazer um pouco próprias a mais. empresas, Claro né, que nem hoje. sempre dá pra fazer. Claro que nem sempre dá para fazer, mas assim, é legal. Eu acho que isso vai muito da impressão e da coisa que a gente tenta fazer. Vídeo, acho que vídeo é um negócio importante. O vídeo passa melhor ainda. Dessa vez você fez vídeo todos os dias, né? Eu tentei fazer vídeo todos os dias. Foi uma coisa meio, cara, vamos mostrar aqui o que dá pra fazer? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né? Não fazer só cobertura em texto. E aí eu abria a câmera e saía falando. Uma coisa meio, eu tentei fazer uma coisa meio fake live. Eu não tinha como fazer Lives. live lá no evento, né? Então eu simplesmente pensei, o que eu poderia falar numa live curta que não tivesse repercussão do público? Isso. Então eu fazia esses vídeos de 3, 4, 5 minutos e eu jogava no Facebook para poder depois embedar nas matérias. Então era um material tanto que ia para redes sociais quanto que depois servia como conteúdo para as Resumindo agora, matérias. fim da E3 de 2018. Você fez uma análise das empresas. Vamos comentar rapidamente sobre, tipo, Nintendo, Sony, Microsoft. Porque tá meio que rolando um fim de ciclo, mas a gente não tá ainda tão perto da nova geração, né? O que você viu, o que você analisou? Que foi a sua matéria de capas? O que você tem pra falar de cada empresa? Legal. Tipo, a Sony... Vai, começa pela Sony, talvez. Vamos lá. Eu acho que assim, a gente está vendo um fim de geração, mas é muito esquisito porque a Nintendo quebrou as Ela entrou no gerações, né? meio, né? A Nintendo, Do ela, meio pro ela fim, é né? assim, a Nintendo há muito tempo, na verdade, ela não está em geração nenhuma, ela é a geração dela, né? Acho que desde o Wii, que foi o primeiro videogame muito esquisitinho da Nintendo, e eu amo E o que do deu Wii, certo, né? eu acho que a Nintendo não briga mais com os outros, ela briga com ela mesma se ela vai vender o videogame dela pro jogador E que ela já tem andava um jogo. perdendo, né? De si mesma. Ela tava perdendo, então assim, ela ganha e ela perde nos próprios jogos, ela faz o jogo dela, cara, e ela consegue perder dela mesma às vezes. É muito engraçado. Mas por que isso? Porque a Nintendo oferece um tipo de experiência muito diferente. Eu vou cortar, não vou seguir a sua Tudo indicação e vou bem. começar pela Nintendo. Até o GameCube, a Nintendo era muito parecida com os outros videogames. Ela trazia os mesmos jogos, tinha muito exclusivo e tal. Depois do GameCube, né, veio o Wii. E o Wii é aquele videogame que, mano, você tem um controle que é um bastão que você agita que nem um taco de beisebol na frente da TV. Isso não faz sentido nenhum com todo o resto que a gente viu de videogames até aquele momento. E aquilo vendeu muito, e vendeu para famílias, e vendeu para o jogador que não estava jogando videogame. O Wii é até hoje o videogame mais vendido de todos os tempos. Então, assim, é muito louco isso. E é tão louco o que o Wii fez que até hoje ainda tem jogo saindo pro Wii. O Wii saiu em 2005, Nossa, eu sabia 2006. disso. Então faz muito tempo. Só que assim, como ele tem uma base instalada de mais de 100 milhões de videogames no mundo, o cara ainda lança o Just Dance, porque o Just Dance tem uma tecnologia que funciona no Wii. É controle de gesto, é controle de captura Então de ainda sai gesto. Just Dance no Wii? Então Nossa, não roda sabia não. Roda, vai sair o Just Dance 2019 Caramba. pro Wii. É um videogame, é muito louco isso, porque não vai sair pro Wii, o videogame que veio depois do Wii, mas vai sair pro Wii. Por quê? Porque tem muitas Ainda vão pessoas no comprar. mundo, pelo menos, sei lá, milhares de pessoas no mundo, que tem um Wii ainda e jogam coisas nesse Wii, porque é um videogame de diversão da família. Você liga ali na festa, no churrasco, pra quando tá todo mundo meio bêbado e você quer fazer alguma coisa diferente de só tomar mais uma cerveja. Ou pra entreter as crianças também. Bom, Mas é
vai sair. A Nintendo tá nesse jogo dela. E ela tem o Switch hoje, que é um videogame muito legal. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo um videogame que você joga em casa Sim. e um portátil. Ele tem um design todo meio maluco. E eu não vou tentar me explicar, porque eu recomendo que você tente assistir um vídeo do Switch, né? Como o trailer de lançamento do Switch para explicar. Porque ele tem um controle que sai da tela, ele tem uma tela. Aí esse controle ele pode ser são dois controles, um de cada lado, que pode ser usado pelo mesmo jogador com duas mãos, ou se você girar ele, você tenta passar, você pode dividir isso com um colega, então um controle serve para duas pessoas. É uma doideira, mas é muito legal. Eu tô olhando aqui pro meu e pensando que eu preciso jogar mais nele. E o Switch deu muito certo. O ano passado saíram jogos incríveis para ele. Falando aí de Zelda, Breath of the Wild, falando de Super Mario Odyssey, Splatoon 2, ARMS, tem muita coisa legal. E a Nintendo veio falando assim, cara, a gente vendeu quase 20 milhões de Switch no ano passado, a gente quer vender mais 20 milhões de Switch esse ano. E como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer isso botando mais jogo importante para rodar. E a gente vai fazer isso com os nossos maiores jogos. Então ela botou o Mario e botou o Pokémon para rodar. Então ela anunciou Super Smash Bros, ela anunciou Mario Tennis, ela anunciou Mario Party e anunciou um jogo novo de Pokémon chamado Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee. Vão ser duas versões diferentes. Cara, são 4 jogos que tem um puta potencial de mercado em 6 meses. Mas ao mesmo tempo. E aí eu achei que a Nintendo, na verdade, ela saiu um pouco da linha que ela estava adotando com o Switch, que era trazer jogo novo, mas trazer experiências novas. Eu achei os jogos que a Nintendo mostrou na E3 um pouco ortodoxos, tipo jogos de controle simples, bem tradicionais. E especialmente considerando que eles lançaram no ano passado o Mario Odyssey, que era uma piração, que eles lançaram o ARMS, que era um jogo de luta que você tinha que ficar socando o ar, e que eles lançaram recentemente o Labo, que é essa linha de acessórios de papelão, que é basicamente tipo, bota uns papelão em volta do controle e vai pra dentro. E sai jogando, sai se divertindo. Eu achei que ia ter mais coisas pra usar o assim. Labo, né? Mas ela não anunciou nada além de 2019. Então talvez a gente tenha muita surpresa ainda da Nintendo para os próximos meses. Nesses próximos 6 meses, vou lançar jogo grande para vender videogame e vou garantir o sucesso comercial. Então pronto. E adições importantes como Fortnite, né? Que você destacou, né? O Fortnite eu não joguei ainda, mas o Fortnite saiu na feira. Tô com medo de jogar, na verdade, e acabar minha vida social. Mas você nunca jogou? Você nunca jogou Fortnite? Nunca joguei. Acho que não vai acabar com sua vida Nunca social, joguei. não. Cara, não sei, porque eu tive uma fase de Overwatch, você Sim. sabe bem que eu não queria fazer nada a não ser jogar Overwatch e FIFA, porque FIFA eu sempre tô jogando. Mas eu achei que a Nintendo, apesar de investir nessa coisa da experiência e da inovação e do mundo dela, ela deixou a desejar nesse aspecto na E3. Aí você tem a Sony, que é líder no mercado, que vai super bem com PlayStation e tal, quase 80 milhões de PlayStation vendidos no mundo. E a Sony tem a receita mais tradicional. A Sony tem um videogame bom e ela vai lá e vende jogo para esse videogame. Então ela lança 3, 4 jogos peso pesado e torce aí pra galera comprar os multiplataformas, os FIFA, os Battlefield, os Call of Duty da vida. E é isso que ela precisa. Então esse ano ela mostrou o Spider-Man que sai em setembro, mostrou o jogo do Kojima, que é uma doideira que ninguém entendeu essa porra, mostrou Last of Us 2, que promete ser um baita jogo, deve ser ano que vem, mas ainda que não tenha data nenhuma. E mostrou esse Ghost of Tsushima, que é um jogo bem interessante de samurai. Então, assim, a Sony mostrou poucos jogos, até pelo que ela vinha fazendo. Já teve conferência da Sony que eram tipo 30. Que era só trailer de jogo, né? Sem parar. Esse ano foram 4, esses 4, mais alguns jogos um pouco menores, então assim, acho que não chegou a 10 o número de jogos que a Sony anunciou na conferência, ou se chegou, não foi muito mais que isso, e foi uma conferência até esquisita, assim, porque ela mostrou pouco trailer, e tem gente que acha que, tipo, o fato dela mostrar menos jogos é tipo, a gente tá se preparando pra acabar a geração, calma aí, segura a onda. Mas a Sony não falou nada disso. A Sony falou, estamos aqui, vamos vender jogo, e vamos vender jogo, e vamos vender jogo. É uma estratégia simples? Tá dando certo? Tá, então o time tá ganhando. Tinha uma expectativa deles falarem muito de VR, ou até de uma nova plataforma, mas tipo, isso ficou meio morto, né? Ou rolou dentro da feira? VR eles falaram bastante até, mas eles falaram nos dias antes da feira. Antes da feira eles anunciaram vários jogos para VR que estavam lá para teste. E a Microsoft, por sua vez, ela achou um caminho muito interessante. Eu acho o caminho da Microsoft o mais legal dos 3, na real, enquanto solução de mercado.
Porque a Nintendo, ela na verdade faz a mesma coisa que a Sony, só que ela faz com um design diferente. Mas o foco da Nintendo também eu tenho um videogame e eu vendo o jogo. Né? A Microsoft não, a Microsoft está pensando num negócio mais avançado e é vender serviço, vender a fidelidade do usuário. Então ela tem a Live, que é já um serviço muito bem consolidado, que funciona muito bem, que é uma assinatura mensal. E ela tá apostando muita ficha no Game Pass, que é tipo um Netflix de videogame. Você paga 30 conto por mês e você pode jogar mais de 100 jogos numa biblioteca lá da Microsoft. Você pega, baixa o jogo, joga e devolve. Né? Devolve não, deleta do seu HD, até o HD do videogame estourar. E eles funcionam enquanto você paga, né? Se você parar de pagar... Se você para de pagar, você para de jogar, óbvio. E a grande sacada da Microsoft é pegar os jogos exclusivos dela e botar no Game direto, Pass. né? Então, assim, não é que vai ter só um bando de jogo de catálogo, não. Se você tiver o Game Pass, daqui a 2, 3 meses, você vai ter Forza Horizon 4 para jogar. Você não vai precisar gastar 200 pila no Forza Horizon, você vai gastar 30 para jogar ali o que você quiser. E sem delay, né? Você vai gastar, sem delay, no dia do lançamento. Então, assim, mas aí o jogo custa 200 e o negócio custa 30, mas se eu precisar jogar o ano inteiro, vou gastar o dobro. Vai! Você vai ter 100 jogos a mais. Outros jogos. Exato. Então, eu acho uma baita sacada na Microsoft, e ainda mais uma baita sacada para uma empresa que não tem a vantagem comercial. Né? Então, assim, é uma empresa que não tem hoje a vantagem comercial que a Sony tem. A Microsoft a gente estima que tem entre 30 e 35 milhões de videogames vendidos no mundo do Xbox One. É menos que a metade da Sony. Então, assim, não dá para competir jogando as regras da Sony. O que ela dá pra fazer é competir jogando as regras dela própria. E ela tem um público que é fiel. Quem tá com o Xbox One, tá com o Xbox One. Então, vamos apostar na fidelidade desse cara. E é muito engraçado isso, porque a Microsoft não tá dando lucro. Ela tá investindo em nuvem, ela tá investindo em inteligência artificial, ela tá apostando em cima disso. E tá dando lucro. A divisão de games da Microsoft tem dado lucro nos últimos trimestres. Isso é um dado que sai em balanço da Microsoft, né? E é legal levantar isso porque, assim, é a primeira vez em muito tempo em que a gente tem 3 empresas no mercado de games e as 3 estão bem. Porque não é algo que é fácil de acontecer. Porque você tem, se você pensar aí, vou fazer a retrospectiva. Até lançar o Switch, a Nintendo tinha o Wii U. A Nintendo tava mal das pernas e a Microsoft com o Xbox One também. Aí você vai para a geração anterior, o Xbox 360 e o Wii vendem muito. Depois o Play 3 consegue retomar, mas ele demora uns 3, 4 anos para retomar o seu espaço no mercado. E aí a Microsoft já não vai tão bem. Antes disso, você tem a primeira geração ali do Xbox, o Play 2 e o GameCube. O Play 2 reinando sozinho, né? O Play 2 reinando sozinho. Antes disso é Play 1, Saturn e 64. 64 mandando bem, o Play 1 também. Saturn não. Então, assim, a última vez que a gente teve a gente praticamente não teve 3 empresas de games no mesmo mercado, com força, e as 3 se dando bem, as 3 ganhando muito dinheiro. A Sony teve lucro recorde no passado por causa da divisão de games. A Nintendo teve crescimento de 500% no lucro. E a Microsoft tá indo Antigamente bem, um passo em falso era muito... Tipo assim, tipo a SEGA, né? Um passo em falso e nunca mais teve que sair do ramo, né? E mesmo assim, né, a SEGA, se você parar para analisar a Nintendo e SEGA ali nos anos 90, quando uma estava bem, a outra estava mal. É uma concepção meio metalista do rolê. O dinheiro é limitado, e se eu tenho dinheiro, o meu outro não tem. Hoje não, hoje é uma coisa mais complexa, porque além do que, se você parar para considerar, como o mercado de games cresceu e o público cresceu, a competição é outra. A competição é games contra a Netflix, contra o bar, contra o contatinho. Né? Eu brinquei muito na E3 com os caras, assim, os caras anunciando jogo de 200 horas de gameplay, 300 horas de gameplay. Eu falei, cara, eu tenho 2 horas de tempo livre por semana. Você tá me falando que eu vou passar a semana inteiro jogando o teu jogo? Ele falou, cara, a gente só quer um universo mais profundo. E na E3 rola mobile? Porque, tipo, você colocou aí a Netflix como competidor, o trabalho, enfim, tem o nosso tempo, mas, tipo, mobile também tá tomando tempinho aí, e com games, né? Com jogos. Cara, rola pouco, porque o foco da E3 é o console. Tiveram alguns anúncios, né? Normalmente das próprias empresas. Então, assim, você tem o jogo do Elder Scrolls para mobile. Você tem
Ah, o FIFA, o Fallout Shelter e tal. Mas assim, é muito pouco, é muito pouco. É tão pouco que não chega nem a ser exatamente Entendi. relevante dentro do escopo da feira. Mesmo jogo de computador, que é um setor clássico dos videogames, não faz parte aí Desculpa. do escopo da E3. O faz, mas assim, não chama a atenção, não chama. É muito raro ter um anúncio de PC que vale a pena. Nossa, que Então vamos importante. falar de jogos, então. Você teve lá, você jogou. Vamos falar da sua lista de 10 jogos. Brevemente falar de cada um. Vamos lá. Assassin, você jogou. O novo Assassin's Creed Odyssey. Cara, eu gostei muito desse Assassin's Vai Creed por virar The alguns Witcher? motivos. Eu gosto das. Não acho que vai virar The Witcher, porque ele não tem a profundidade que um The Witcher quer. E acho que isso, na verdade, é uma boa coisa. Ele é The Witcher no sentido que ele tem a característica ali de ser RPG e tal. Mas ele é fácil, ele é simples, ele não é complexo que nem um The Witcher. E acho que o Assassin's Creed tem essa graça. Você não quer se preocupar, você quer se divertir. Mas você quer ter um pouco de Sim, refinamento no legal. jogo. Acho que essa é a graça. Ele abre um espaço para quem gosta de refinar o jogo poder se entender ali com o jogo. Mas ao mesmo tempo ele é Entendi. divertido. E eu me diverti muito. Eu joguei quase uma hora do jogo, fiz missões, troquei uma ideia com o Sócrates. Eu acho que o jogo tá colorido, que é uma coisa legal. Eu acho que o jogo tá engraçado. O Sócrates é um baita personagem pro Assassin's Creed. E acho que o jogo tem uma nova energia depois aí dos problemas dos últimos anos do Assassin's Creed. Então eu gostei muito, acho que pode ser um jogo bem interessante assim. Não vou dizer que nossa, jogo Entendi. do ano e tal. Mas é um bom, tem tudo para ser um bom Assassin's Creed, como a gente não vê talvez Você desde o chegou a Black Flag. experimentar essa coisa das escolhas que estão destacando muito ou não? Sim, sim, dos diálogos, das escolhas, sim. É que você não tem, no teste que a gente fez, ele não dava muito tempo para você fazer uma escolha e depois saber as Entendi. consequências. Mas você tinha essa coisa dos diálogos que por si só já era bem interessante, assim. O Sócrates pentelhando porque você matou alguém ou porque você deixou de matar alguém é muito engraçado, Massa. cara. É realmente, eu achei muito, muito divertido, né? Mas assim, tem que entender um pouco também da piada, né? A piada também tem Aí que o jogo entender. seguinte que você destacou é The... Nossa, eu não vou conseguir falar, cara. É o Adventures of Captain Spirit. Que... Awesome Nossa. Adventures of Captain Spirit. Cara, jogo fofinho, lindo. É um jogo novo da Dontnod, que é a empresa que fez Life is Strange. E Life is Strange é um dos meus jogos favoritos dos últimos Também. anos. Eu brinco que é o casamento, assim, se você pegasse o Elliot Smith e o Salinger, do Apanhador do Campo de Centeio, botasse ele numa Faz um sala jogo e aí. falasse: faça um videogame, o que saía era o Life is Strange. E é um jogo que eu gosto muito. E o Awesome Adventures é um jogo desses caras, sai de graça semana que De vem, dia graça? 26. Graça, de graça, para Play 4, Xbox One e PC. E ele basicamente ele se passa no mesmo universo ali do jogo, então ele tem essa coisa dos diálogos, uns gráficos bonitos, trilha sonora bacaninha, vai ter Sufjan Stevens na trilha desse jogo aí. E ele é fofinho, fofinho. E é a história de um moleque que gosta de se vestir de super-herói. Ele tem uma história que eu não vou contar para não dar spoilers. O jogo é curtinho, vai ter umas duas, Legal. 3 horas. E, e é isso, um puta jogo fofinho, assim, para preparar o público pro Life is Strange 3, 2, que sai em algum momento aí em Massa. breve. Eles não Aí o jogo estão. seguinte você falou Super Smash Bros. Que é essa versão Ultimate, né? Que tem todos os personagens de todos. Legal ou uma enrolação? Super Smash Bros. Super Smash Bros. É aquela vibe It's only rock and roll, but I like it, sabe? Cara, ele tá muito parecido com o Super Smash Bros. Do Wii U. Mas o Super Smash Bros. Do Wii U era um jogaço. Ele tem todos os personagens e ele está no videogame que funciona, que vendeu bem e que convida a galera a jogar coletivamente. Eu tô jogando sozinho, se eu chegar na minha casa, eu te dou um controle, eu fico com outro e a gente sai Pronto. jogando. Então vai dar certo, porque assim, é um videogame para ser jogado com amigos numa plataforma que foi feita para ser jogada com amigos. Não tem como dar errado. E um videogame bem feito. Ele pode ser muito parecido com o outro? Pode. Mas o outro ninguém jogou, porque Que estava no ninguém. videogame meio errado. Agora tá no certo. Então é isso. Vai dar certo, vai vender como água e vai ajudar o Switch a fazer um Massa. puta O Natal. próximo destaque seu é um indie, é o Tunic. Tunic. Tunic é um jogo legal, muito legal que eu encontrei na. Ele apareceu na conferência da Microsoft, depois eu bati um papo com o desenvolvedor. Foi bem bacana assim entender
o que é o Tunic. É um jogo dessa raposinha que tá num mundo que ela não sabe o que é e que aparentemente não foi feito pra ela. Então, tipo, é uma raposa fofa lutando contra robôs esquisitos. E eu gosto dessas pirações, assim, de indie, jogo, mascotinhos e metáforas sobre a vida adulta, tipo, não foi feito pra você. E acho que é um jogo que pode surpreender e pode dar, e pode trazer gente. Não vou dizer, nossa, vou comprar um Xbox por causa disso. Mas pode ser um jogo interessante para quem já tem um Xbox ali e quer uma experiência diferente. Porque você olha para os jogos principais do Xbox e você fala, puta, Já Halo, joguei Gears, isso, né? Forza. É tudo jogo com muita testosterona e às vezes me dá muita preguiça desse rolê. Então é um estilo de jogo um E pouco mais diferente. baratinho, né? Provavelmente. É mais Aí o baratinho outro que você também. destacou é o Creed, né? Que é um VR de boxe. Cansa, você falou, né? Grata surpresa, assim. Eu nunca achei que um jogo de VR de boxe pudesse dar certo por conta da coisa do movimento. O VR hoje tem uma coisa que você precisa, ele te coloca num lugar. Se você movimenta demais Distraio. o jogador, significa que você pode dar problema na cabeça dele. Por isso que jogo de corrida dá enjoo em VR. E o Creed deu certo. E ele tem uma experiência muito satisfatória de movimento. Você soca, você sente que você está socando. Você toma um soco, você não sente que tomou um soco na cara, obviamente, mas você sente o impacto. Então, assim, um jogo muito legal. Deve sair até o final do ano. E tem, né, o grande Sylvester Stallone ali, trocando uma ideia com você, te ajudando a lutar. Então, achei um jogo bem, Aí o bem próximo bacana. destaque é o que você tinha comentado, né? O From Ivan, que é um jogo independente, narrativo e que tá gratuito, né? Aquele pague quanto quiser, né? Cara, é um esquema pague quanto quiser. From Ivan é, puta, gracinha. São dois jogos, né, na verdade. O que eu gostei mais foi o From Ivan. Eu joguei ontem inteiros os dois, ontem à noite. O From Ivan e o Cosmonauts. O Cosmonauts é a história de uma mina que é astronauta e ela está fazendo uns experimentos com pássaros numa nave espacial. Lá numa União Soviética fictícia que tem internet. E por outro lado, e aí o From Ivan é o jogo sobre o irmão dela, o Ivan, que, que é um cara que acabou de entrar num emprego novo. O emprego dele é mandar cartões para as pessoas e ele trabalha numa estatal da União Soviética. Então, os dois jogos têm um pedaço de história que é compartilhado. E são jogos narrativos, basicamente você só tem que clicar e escolher coisas. É quase como um Você Decide ou um videozinho, ou aqueles livros interativos de criança. E é muito. Os dois têm assim, você dá pra jogar os dois em Legal. 20 minutos. E é muito bacaninha, muito legal. E acho que e vale o destaque, além das histórias serem legais e desse experimento dos dois jogos pareados, dessa coisa de você trazer jogo pra todo mundo. Assim. Ah, não, mas eu não sei mexer no É controle. Ah, só não, mas eu clicar. não sou bom. Cara, só senta aí e sai clicando. Você fica fazendo isso no BuzzFeed o dia inteiro. Massa. E Então, uma curiosidade, como, tá como que você achou esse clicando aí, jogo na galera. Mó bagunça da legal. E3? Cara, ele estava dentro de um pavilhão chamado Indiecade, né? Que assim, tem algumas organizações de publicação independente que colocam seus próprios stands lá. E elas convidam, abrem para testes. O cara, fez um jogo legal, a gente vai ter um pavilhão no E3, se inscreve pra gente ir lá. E esse Entendi. cara meio que se inscreveu, e ele foi parar lá por causa disso. E eu tava andando, assim, e eu sempre tenho uma coisa de, quando eu vou em feira, olhar o pavilhão indie e falar assim, o que que me chama a atenção? Então eu simplesmente saio andando. E o stand dele estava bem bonitinho, tinha umas coisas com uma arte meio característica, meio soviética mesmo, assim, aquela cor, aqueles traços específicos, muito o vermelho, o azul e um branco ali. E me chamou a atenção graficamente. Eu falei, o que é isso? Aí o cara explicou, eu falei, pô, legal, vou jogar. Sentei pra jogar, fiquei jogando 10 minutos e saí. Massa. E é isso. Foi um jogo E muito legal, que me contrapartida, o chamou muita próximo destaque é atenção. um gigante. Last of Us Parte 2. Você chegou a jogar? Last of Us Part 2. Não consegui jogar, não consegui jogar. Meu destaque é pelo trailer, que foi o trailer que eles exibiram na Sony, que foi um baita trailer. É difícil até dizer se aquele trailer é mesmo real, Nível assim, porque muita downgrade. gente botou a banca de que não era. E eu achei assim muito interessante porque ele tem um lado emocional, que é o forte do Last of Us, que continua, mas eu achei alguns detalhes ali de gameplay, tipo, você tá debaixo do carro e atirar, e o cara te puxar debaixo do carro, eu achei aquilo ali muito interessante. Se aquilo ali realmente funcionar e for uma coisa bem feita com inteligência artificial,
aquilo ali é um novo patamar de jogabilidade e de combate nos games. Eu achei E muito aí o bacana. outro destaque, Resident Evil 2 Remake. Cara, Resident Evil 2 Remake, pra quem jogou o antigo, Teve só tá o lindo. trailer ou teve... Não, eu joguei, esse eu joguei mesmo. Para quem jogou o antigo, tá lindo, você vai se divertir. Pra quem jogou só os novos, tipo Resident Evil 7, não tenha medo de um jogo antigo. Ele tá muito com a cara dos jogos novos e você vai se divertir bastante. Então, quem jogou Resident Evil 7, meu, tá na mesma vibe, é muito divertido, tem puzzle, tem susto, tem uma história legal ali. Eu joguei meia hora desse jogo e achei sensacional, assim, puta Mas jogo aí legal. continua na perspectiva do antigo, né? Eles não transformaram numa Não, primeira não, pessoa, não, continuando a né? Aí o perspectiva do outro antigo. destaque é o Ori and the Will of the Wisps. Continuação do Ori and the Blind Forest. Cara, Ori and the Blind Forest é um dos jogos mais legais que saíram para Xbox One recentemente, porque ele é um indie com estrutura, ele é muito bonito, o jogo de plataforma ali bem difícil. E agora o Ori 2, que eu vou simplificar, sai no ano que vem e eles pegaram as melhores coisas do jogo um e amplificaram. Então, assim, deram mais possibilidade de jogabilidade, deixaram a parte de desafio de plataforma mais difícil e mais divertida. Pegaram a trilha sonora e os gráficos deixaram ainda mais bonito com o 4K. Então, assim, tudo redondo, tudo muito divertido. E expandiram um pouco ali a coisa dos personagens e da história do Ori, que era legal, meio enigmático, mas legal, e colocaram isso pra E frente. agora o grande destaque que você teve a oportunidade de ver, que a gente quase Cyberpunk. ia fazer um podcast só sobre isso. Cyberpunk 2077. Cara, O que você tem a dizer? Cyberpunk pra mim vai ser o jogo que vai definir o que é o final dessa geração. Ele tá sendo feito pra acabar Play 4 e Xbox One. E acho que assim como se você quer um jogo pra entender todo o potencial que Xbox 360 e Play 3 tem como processamento gráfico e contação de histórias, você tem que jogar GTA V. Eu acho que o Sim. Cyberpunk vai ser o jogo que vai contar esse potencial na geração de Play 4 e Xbox One. Assim como hoje o grande paradigma de um grande jogo que a gente tem dessa geração ainda é o The Witcher 3, 200 horas de gameplay, combate lindo, baita gráfico, baita dublagem, baita história, o Cyberpunk vai pegar isso e vai dar uma torcida ferrada, porque o Witcher é legal e ele é muito aberto, mas ele tem uma limitação de ser medieval, então ele é medieval fantasioso. Então, apesar de ter o pé na fantasia, ele é medieval, então ele não pode pirar muito na batatinha. E Sim. o Cyberpunk, ele pega o que o Witcher é e joga no mundo futurista, a possibilidade de você escolher quem vai ser o seu herói, você não tem que jogar com um bruxo velho, meio pegador, você escolhe quem você quer e muita coisa pra fazer, assim, ele é um jogo muito colorido, o que é legal para um jogo que tem essa estética cyberpunk, porque ele foge um pouco, na verdade, da coisa meio Olá Soy Darks, e assim, eu achei muito avançado, tanto em diálogo, quanto em combate, quanto em possibilidades de jogar, você pode escolher se você quer jogar agressivamente ou se você quer ser mais tranquilo. Tem muita coisa ali de universo para ser explorado, um universo ficcional que os caras meio que já criaram, então vão mergulhar. Eu achei muito sensacional e não me incomodou o fato de ser um jogo em primeira pessoa, né? Que o pessoal tem batido muito. Ah, mas é um RPG em primeira pessoa. Eu falei, meu, tá muito legal e tá muito imersivo e só vai, você vai se divertir pra É legal isso, cacete. né? Todo mundo que, como é um dos poucos jogos que a gente só viu o trailer, no, por exemplo, alguns gameplays aparecem nos trailers, você fica sabendo, os caras colocam no YouTube. Esse a gente só ouviu falar, né? Que é uma coisa muito curiosa. E eu não sei se rolar muito na E3 isso, porque hoje distribui tudo tão rápido, mas tipo, esse realmente foi assim. Teve o trailer lá numa conferência e só os jornalistas tiveram acesso ao gameplay. Então, tipo, virou assim, contação, cada um conta de um jeito. Aí tem gente que já começou a falar, tipo, cara, tem tanta gente na tela que não vai sair e começaram a supor que não ia sair nessa geração. Teve várias Então. coisas, porque, tipo, a gente só ouviu falar. Então gerou um buzz muito antigo, assim, Cara, parece, é que né? é muito Tá difícil todo mundo você. falando e ninguém É viu. muito difícil você pensar em, puta, não vai sair pra essa geração, porque como é que você vai rodar Dev Kit? Não é prático. Você vai rodar em PC fudido, beleza. Mas aí você vai estimar um PC que se que É equivale uma coisa que você ao não que vai sabe, ser o né? futuro. É muito complicado, tecnicamente, eles estarem já rodando para a próxima geração. Eu acho que eles estão simplesmente catando que tem Xbox One e Play 4 e colocando a configuração lá no talo. No talo.
Que é uma coisa que o Witcher já fazia um pouco. Ele já pegava o que tinha na Sim. época e botava no talo. Esses caras estão E fazendo a essa mesma coisa que coisa. você falou da profundidade, isso você conseguiu ver durante o cara. Cara, durante uma hora eu vi o cara fazendo uma missão, trocando ideia com vários personagens não jogáveis ali no meio, fazendo outras coisas. Assim, eu achei muito, é difícil de escrever, é muito de ver a demo, mas se você pudesse Ah, ter quero acesso jogar. a esses 40 minutos que eu vi de jogabilidade, você entenderia, porque é, é profundo. É profundo do jeito que é Witcher, é que nem o Witcher 3, só Sim. que joga mais um degrau ali embaixo, porque é um universo mais fantasia, mais é um universo menos Cara, eu tô muito inédito. curioso. Eu acho que o Witcher assim, é um jogaço, mas ele tá andando em um mar. Se você analisar em termos de universo, o universo do Witcher 3 não é tão longe do universo de um Skyrim, por Sim. exemplo. Já o Mas, Cyberpunk 2077, ele é um pouco mais inédito. Ainda que tenha muita semelhança com Deus Ex, e se você quiser dizer, até com o sim. GTA. Eu acho que a grande diferença é que o que me chamava a atenção no Witcher sempre nunca foi o tamanho do mundo, o gráfico, batalha, porque tipo, eu não sei nada de RPG e consegui jogar sem fazer, sem tipo, o que você comentou do Assassin's ser um jogo simples, eu acho que tem como ter essa experiência de Witcher, porque, tipo, parece muito complexo, tem as coisas de fazer poção e evoluir. Dá pra você jogar, tipo, só comprando as coisinhas bem básicas e ir pra frente. O que chama a atenção, que eu acho que eu nunca consegui jogar outro jogo tão parecido nessas proporções, tipo, é a questão das escolhas, se realmente serem efetivas e realmente Sim, incomodarem você, o que você sim. tá jogando, né? Sim, sim, sim. Eu acho que no Cyberpunk deu pra sentir isso. Eu não consigo explicar, mas deu pra sentir essa Agora eu vou que vai falar de ter. suas aventuras em LA, você comprou 50 mil discos, tô É. sabendo. Cara, LA é uma cidade engraçada. Eu tava conversando com uma amiga minha que mora lá e a gente chegou à conclusão que, na verdade, LA não é uma cidade, ela é uma tapeçaria. Ela junta coisas de outras cidades. Então, tipo, eram pequenos bairros que foram crescendo. Então, você tem o centro, você tem Hollywood, você tem Beverly Hills, você tem Melrose. E foram bairros que foram crescendo tanto que eles acabaram se tornando uma cidade muito grande. Venice ou Santa Mônica e tal. Então, é muito louco isso, porque você. Primeiro, você precisa de carro para tudo. Não tem um sistema de transporte público eficiente. Tudo é longe, é tipo o Alphaville, que você tem que pegar o carro para ir na padaria. Tipo, no bairro que eu fiquei, que é do lado de downtown, o bairro Você chama ficou longe da Westlake. E3 em Não, si? eu fiquei a uns 10 minutos de carro, não é muito longe não. Mas é assim, o bairro que eu fiquei não tinha nada. Tipo, eu saía à noite pra comer, se eu quisesse voltar pro lugar que eu fiquei. E bater texto e depois sair pra jantar, só tinha o Burger King. E só tinha imigrantes mexicanos e da América Central ali. Então, teve até alguém que falou, meu, mas você ficou na mini Guadalajara, é óbvio que tudo que você tá vendo vai estar em espanhol. Né? E eu não entendia nada, eu achei muito louco. É uma cidade bonita, é uma cidade que tem umas vistas muito, muito legais. Tem um clima legal, eu sentia as pessoas muito abertas a conversar, mas eu achei uma cidade esquisita por essa coisa de ter que pegar carro e de ter sempre que andar muito e essa coisa dos bairros, assim, você vive nos bairros. Várias pessoas que eu conheci falam assim, cara, você escolhe um bairro para viver e centra a sua vida nesse Isso. bairro. E de vez em quando você vai para outro bairro. Eu achei muito doido isso, muito doido. Então, São Paulo não tá nem perto disso. Não, 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 porque é isso. São Paulo, as coisas centrais estão na área central. Então, sei lá, mesmo que você pegue esse centro expandido, tipo, que vai lá, sei lá, Brooklyn, Moema, até Pinheiros, até Barra Funda, até ali, sei lá, no máximo Tatuapé. Cara, tudo tá ali. Se você fica no centro, você resolve tudo ali, mas é um centrão. Em Los Angeles, não. Você tem vários pequenos centros e faixas periféricas, na verdade, no meio disso tudo. Então, assim, para ir de downtown para Venice, você pega um Uber de $30, $40. É meio louco. Nossa, é uma É uma viagem. viagem, é uma viagem. E tudo pela freeway e muito trânsito, assim. Mas é uma cidade legal. E acho que o mais engraçado, nesses lugares legais, é assim, por exemplo, downtown, né, que é o centrão. Você anda, tem um monte de loja esquisita, um monte de coisa X, assim, e de repente você acha um baita bar legal, ou uma baita livraria linda, assim. Então, não é uma cidade que tem muita coisa muito legal enfileirada, não. Tem umas pérolas ali no meio que você tem que ver, mas é meio esparso, é meio esparso. Entendi. Mas é isso, gastei o que eu tenho e o que eu não tenho comprando vinil na Moíba, a loja de um quarteirão de vinil fica em Hollywood, comprei uns livros na Last Bookstore,
fui tomar umas brejas na Mikkeller. É uma cidade que tem coisas para fazer assim, mas assim, ela exige mais paciência do que, por exemplo, sei lá, qualquer cidade média da Europa que você sai catando o metrô e vai andando de metrô e vai sendo E vai feliz. fácil. É assim. Então, Para quem tá acostumado com São Paulo, eu achei Los Angeles difícil. nossa, fiquei com medo agora. São Paulo você se resolve com metrô. Mal, mas você consegue se resolver. Los Angeles não dá. E pra gente encerrar, você acha que vai conseguir ir pra próxima? Tem vontade de fazer de novo essa cobertura Cara, ou é muito desgastante? consegui, acho que é muito cedo para dizer. Tenho vontade, claro. Acho que foi muito legal. Acho que assim, todo jornalista de games pode ou precisa ter a chance de cobrir o E3 em loco. E acho que a gente estando muito perto aí de uma nova geração de videogames, eu quero acompanhar esse processo e quero sim estar lá. É legal, cara. É muito legal ver as coisas acontecendo. Você entrar para ver um jogo que vai sair, tá falando com o cara que realmente tá fazendo, né? Porque eu já Sim, cobri BGS, já cobri Gamescom, que é a maior feira da Europa. Na BGS vem um executivo, de vez em quando é um cara muito legal, mas às vezes vem um cara que é tipo o gerente de marketing do jogo, ele não tá com a mão na massa no jogo. Não, na tá E3 você vai falar com o distante. cara que mete a mão na massa. É desenvolvedor, é produtor, é diretor de arte. Eu entrevistei o Cory Barlog do God of War, então assim, pô, tem uma importância. Você está falando com os caras que realmente são os caras. Um amigo meu entrevistou o Kojima, ou esse mesmo amigo meu entrou numa sessão do Last of Us que ele trocou uma ideia com o Neil Druckmann, que é o cabeça da Naughty Dog. Então, assim, o cara que manda no Last of Us e no Uncharted. Então, assim, é legal. Você vai falar realmente com os caras. É que nem, sei lá, você ir cobrir um festival da Ilha de White nos anos 70. Você vai ver os caras ali no momento deles, no auge, e sem precisar torcer que eles estão ali porque eles precisam também. É para mostrar o jogo Sim. deles que eles estão ali. Não é uma Então, coisa, não, eu sou estrela. Não, eles estão ali mesmo para aquilo. Então, é legal você faz, porque a impressão que eu tive, assim, até vendo as conferências, é tipo, é uma coisa que dá pra acompanhar à distância, não é tão mais importante ir lá, mas pro jornalista tem essa coisa, né? é que assim, Ainda tem a proximidade. eu não acreditava que era importante, eu não acreditava que fosse Até ser tá tão lá. diferencial e tá lá até tá lá. Porque assim, as conferências são muito legais e são uma parte muito importante do E3. E você consegue ter uma boa visão da feira só vendo a conferência. Mas o que faz a diferença são essas coisas a portas fechadas. E a gente poder trocar ideia do Cyberpunk, porque eu vi o jogo lá. Eu Sim. poder te falar, por exemplo, que o FIFA tá mó legal porque ele tá um jogo físico, o Cristiano Ronaldo tá um monstro, porque eu joguei 40 minutos com o Real Madrid durante a E3, sabe? Eu poder dizer Fala mais de FIFA, então. Eu não sabia que você tinha jogado FIFA. rapidinho, rapidinho de FIFA. Cara, o jogo tá bonito como sempre. Mudou muito? Não mudou muita coisa não. O que eu achei é que ele tá um jogo ofensivo. Eu tive muito mais facilidade de atacar do que de defender. E o FIFA tem um pouco essa dinâmica, né? Um ano é mais defensivo, outro ano é mais mais de ataque. E achei que tá mais Sim. físico, assim, os gráficos de dividida, a jogabilidade dividida, de disputa de bola tá mais realista, então jogadores grandões, tipo Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic vão se dar muito bem. E você conseguiu experimentar aquela novidade das mudanças de táticas em tempo real? Isso não, isso eu não consegui não, mas quando chegar a demo, quando chegarem as demos de FIFA e PES, a gente bate o Veremos. papo. Massa, Bruno. Queria te agradecer, cara, pelo papo, por ter Pô, dividido a sua experiência aí de E3. Muito legal. porque isso, é um prazer. Eu gosto muito do podcast e gosto muito da mídia podcast. A gente tem um podcast lá no Estadão, o Hiperlink, que está hibernando e volta em breve para Volta em a breve. segunda temporada. Eu que apresento e tem cheio de piadinhas ruins, como vocês ouviram aqui. E eu acho muito legal o que você está fazendo. Então, pô, para mim é um prazer participar. Valeu, Bruno. Então ouçam o Bruno. O Bruno participa de vários podcasts. Procurem participações do Bruno. O Bruno é talentoso nessa ferramenta aí. Maravilha. E segue a gente dá um joinha, segue a gente, curte, compartilha lá no Twitter, @noacapelas. É nóis. Sim. É isso. Prazerzão participar do Telefonemas. Valeu, Bruno. Até mais, Até mano. mais.